Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso e nós hoje vamos basicamente falar das estratégias de sobrevivência ao longo da nossa evolução. Há sobretudo duas estratégias principais que são as que nós vamos analisar hoje. Com a evolução, tanto nós quanto os outros animais desenvolvemos várias estratégias para sobreviver. Entre essas estratégias estão duas abordagens. A primeira abordagem é de atacar para não ser atacado, a segunda abordagem é de fugir para escapar ao perigo. Essas estratégias têm várias etapas e vários passos. Dentro dos passos que realizamos para avaliar as situações existem dois passos essenciais. O primeiro é a avaliação do adversário e o segundo é a análise do tempo e da energia gastos para conseguir atingir o objetivo. Se o tempo e energia gastos não compensam aquilo que será ganho, muito provavelmente, nós vamos desistir desse nosso objetivo ou dessa nossa recompensa. Voltando novamente aos passos. Um dos passos é então a avaliação do adversário. Por exemplo, aqui temos dois gatos. Vamos supor que estes dois gatos andam à caça do mesmo rato. Se um gato vê que é mais forte, então ele ataca para ficar com o rato. Se vê que é mais fraco, então ele decide fugir. E decide fugir por quê? Para se proteger. Ele foge para não ser magoado pelo outro gato. Por outro lado, temos a avaliação da recompensa, que é outro passo importante. Temos que avaliar se o esforço ou a energia gastos em relação à recompensa vale a pena. A primeira coisa que nós decidimos é ver se o tempo e a energia que vamos gastar vão ser compensados por aquilo que nós vamos ganhar. Por exemplo, se nós estivermos cheios de fome e virmos um fruto numa árvore, nós vamos querer apanhar o fruto para comer. Aqui temos uma pessoa cuja bateria ou energia está a meio. Qual é a avaliação que esta pessoa vai fazer da situação? Primeiro, ela vai ver se tem a habilidade de subir a árvores. Se ela achar que é capaz, ela decidirá subir na árvore. Outro aspecto importante é o tipo de árvore. É mais fácil subir uma árvore de 3 metros do que uma árvore de 5 metros de altura. Portanto, se o fruto está muito alto e não temos nada que nos ajude, então nem tentamos subir, porque decidimos que não vale a pena. A energia que nós vamos gastar para subir a árvore é muito maior do que o ganho que nós vamos ter. Portanto, outro passo importante é a avaliação da recompensa. A recompensa irá restaurar a energia gasta e ainda sobrar mais um pouco. Ou iremos ficar com menos energia do que quando começamos a subir a árvore. Basicamente, o que isto tudo quer dizer é que com a evolução somos capazes de olhar para o que está à nossa volta, ver se existe perigo e se conseguimos superar esse perigo. É essencialmente esta a avaliação que nós fazemos. Em relação a nós, seres humanos, tal como já dissemos, nós possuímos estratégias para nos defender e são essas estratégias que vão nos ajudar a ver se estamos seguros ou não. E também são elas que vão nos permitir responder às situações da melhor forma possível. Nem sempre tomamos as melhores decisões, mas naquele momento, perante aquela situação, nós tomamos a melhor decisão que conseguimos. O nosso cérebro está feito de modo a que consigamos dar resposta ao perigo conforme a gravidade desse mesmo perigo, e aí entram várias partes do nosso cérebro. Usamos tanto o cérebro reptiliano como o sistema límbico, ou o cérebro racional. Usamos cada uma das partes do nosso cérebro que são responsáveis pelas nossas estratégias de defesa conforme o tipo de perigo que nós corremos. Qual é que é o objetivo disso? O objetivo disso é responder de forma eficaz, sem gastar demasiada energia, de modo a que o gasto de energia compense, então, a recompensa que nós vamos ter. Para facilitar, vamos então comparar os perigos com um semáforo. Quando estamos perante um perigo que não é muito perigoso, não é muito urgente, ou seja, quando nós corremos um perigo que não é muito grande, é como se estivéssemos na luz verde do semáforo. Nós temos tempo para tomar a decisão. Podemos pensar e refletir sobre isso. Assim, o que é que nós fazemos? Nós usamos o nosso córtex, o nosso cérebro racional, para pensar no perigo, no que é que vamos fazer para enfrentar esse perigo, ou para nos proteger desse perigo. Por exemplo, sabemos que vai haver uma tempestade muito forte. Então, o que é que nós pensamos? Bem, se calhar temos que fechar as janelas. Se calhar temos que ter cuidado com os cabos elétricos que estão caídos no nosso quintal. Se calhar não podemos sair à rua nesse dia. Se calhar é melhor trabalhar a partir de casa nesse dia. Portanto, no caso do semáforo verde, ou seja, do uso do nosso cérebro racional, ele é sobretudo utilizado quando o perigo não é de facto um perigo iminente. Não é um perigo que exige uma adaptação imediata. Se por outro lado o perigo já é grande, ou seja, é como se estivéssemos num semáforo amarelo, temos que agir depressa e para isso nós utilizamos então o nosso cérebro emocional. Porquê? Porque o sistema límbico faz com que surja uma emoção e a emoção surge de uma forma muito rápida para que consigamos responder conforme a emoção que nós estamos a sentir. Por exemplo, vamos passar na rua e aparece um cão. Um cão que está com o ar muito raivoso, com os dentes de fora, muito ofegante. Nós sentimos medo. E é esse medo que faz com que o corpo mande mais sangue para os músculos das pernas, para nós conseguirmos fugir.
Portanto, no fundo, a emoção prepara o nosso corpo para reagir ao perigo iminente. Por outro lado, se o perigo é mesmo muito grande, é como se estivéssemos num semáforo vermelho. Nós não temos tempo para pensar. Ou seja, o corpo reage imediatamente de forma automática. É nessas alturas que o nosso cérebro reptiliano entra em ação. Por exemplo, se estamos no meio de um incêndio e as nossas calças começam a pegar fogo. Nós vamos começar a tentar apagar o fogo ou a tirar as calças. Portanto, de forma resumida, o neocórtex permite-nos ter um pensamento e uma ação preventiva. O nosso cérebro racional permite-nos pensar e agir de forma preventiva durante perigos de baixa gravidade. Já o sistema límbico permite uma resposta mais rápida baseada em emoções, sobretudo em situações de perigos moderados. O cérebro reptiliano, então, é uma reação automática diante de perigos extremos, perigos que ameaçam a nossa sobrevivência e em que é preciso agir imediatamente. Continuando a nossa aula, qual é a importância da evolução em termos emocionais? Primeira ideia: as emoções servem para nos proteger daquilo que nos faz mal e ajudam a enfrentar situações do dia-a-dia de forma rápida, ágil e eficaz. As emoções são tão eficazes que mexem com o nosso corpo, com a nossa cara, com o que sentimos, com aquilo que pensamos e ainda fazem-nos ter determinados comportamentos. Segunda ideia: essas respostas fisiológicas são resultado da evolução e tiveram um papel crucial na nossa sobrevivência enquanto seres humanos. Talvez hoje em dia já não sejam assim tão cruciais, vamos ver porquê mais tarde, mas durante a evolução humana elas foram essenciais para garantir a nossa sobrevivência. Terceira ideia: as emoções desencadeiam reações fisiológicas que preparam o nosso organismo para enfrentar perigos. Portanto, as emoções também têm a função de preparar o nosso organismo antes de ele agir. Quarta ideia: a evolução do cérebro permitiu respostas mais eficientes e adaptativas diante dos perigos. Não só no passado, mas até atualmente. O nosso cérebro continua a fazer isto. Continua a desenvolver respostas mais eficientes e adaptativas de dia para dia. E nós vamos ser responsáveis por transmitir essas novas estratégias, ou essas novas respostas aos nossos futuros descendentes. E vamos contribuir dessa forma para a evolução da espécie humana. Última grande ideia: a adaptação evolutiva do cérebro foi fundamental para a sobrevivência e para o progresso humano. Aqui não só a ideia de ser necessário adaptarmos enquanto seres humanos. Também a ideia de que foi fundamental o desenvolvimento do nosso cérebro. A adaptação do nosso cérebro. Para garantir a sobrevivência e também o desenvolvimento de novas estratégias que permitiram tornarmos-nos mais eficientes. Por hoje ficamos por aqui e vamos, então, passar para a última aula desta secção, onde vamos falar da importância da evolução da espécie para os investimentos.